Quanto ao encabeçamento dos vãos contínuos sucessivos, podemos afirmar que... Primeiro vamos entender o que é vão contínuo sucessivo. Vão contínuo sucessivo. São vãos que não têm... entre os encabeçamentos. Lembra o início e final de rede? Entre esses dois pontos, não existe interrupção no cabo. Então eles são sucessivos. Né? Daqui fala assim, ó. Quanto ao encabeçamento dos vãos sucessivos, podemos afirmar que devem ser feitos a cada 1.500 metros no máximo para circuito monofásico e trifásico, condutores 4 e 2 WG. Devem ser a cada 1.000 metros para monofásico e trifásico, né, para 1/0. Então aqui, isso é o que determina a norma, tá? Então, no máximo, para que não tenha interrupção, o cabo seja contínuo, né? 1.500 metros para circuito mono e tri, cabinho 4 e 2, e 1.000 metros para circuito mono e tri, para cabinho 1/0. Para condutores CA, o limite de vãos contínuos será 600 metros, certo? Isso é CA, né? E CA, esses dois aqui, ó, 1.500 e 1.000 metros. Para condutores CA, certo? O limite será de 600 metros. Beleza? Mas vamos entender o que é esse vão contínuo. Vou entrar aqui de novo no nosso amigo Google Maps. E vamos, olha só, tá vendo aqui? Tá vendo que aqui tá encabeçando? Aqui tá encabeçando, nós temos aqui, né, o isolador de suspensão, né? Nós temos aqui uma B, né, uma estrutura B4, né? B4 por quê? É B, porque toda a cruzeta tá para um lado, é beco, certo? Beco. Se fosse contrário, como essa aqui, ó, é uma normal. Essa é uma N, certo? Nós temos, já que estamos aqui, vamos falar sobre isso. Nós temos a estrutura N, basicamente a N, que é normal, certo? A N, ela pode ser N1, N2, N3. Essa N aqui, ó, é N1, certo? Desculpa, N2. Olha só, ela tem 2 cruzetas e 6 isoladores. Aquela da frente é uma N1, eu acho. Vamos chegar mais perto dela. Olha só, aqui nós temos uma N1. É uma cruzeta, né? E os 3 isoladorzinhos. É a estrutura mais básica que existe. Ela é fixada no meio do poste e tem uma única cruzeta. É a N1. Quando o cabo tem a sugestão, né? É que quando começa a ter uma curva, olha só. Tá vendo que aqui começou a ter uma curvinha aqui, ó? Ó, vai ter uma curvinha aqui, ó. Começou a ter uma curva. Eu já vou botar uma N2. Por quê? Porque se eu botar uma N1, essa aqui, ó, onde tem curva, esses isoladores aqui vão ter uma sobrecarga nessa tração lateral aqui, ó. Vai ter uma tração lateral. Então, como eu tenho uma pequena curva, já se sugere uma N2, né? Ou até alguns graus, a gente vai ver a tabela, alguns graus a gente pode usar N2. Por quê? Porque eu tenho 2 isoladores para distribuir esse esforço, certo? É muito comum a gente passar, às vezes, na estrada aí, ver uma N1 em curva e o isolador o isolador lá suando, né? E suando lá para dar conta e entortando, às vezes torto até, certo? Então a N2 são 2 isoladores. Eu já tenho, né, uma força maior aqui na estrutura. N1, N2, certo? E aqui eu tenho uma N4. Aqui não é N, aqui é uma B. Porque a cruzeta já não está mais no meio. A cruzeta está totalmente para a direita, certo? Então tem uma B. Aqui é uma B1, certo? Aqui uma B1 aqui em cima. Aqui estrutura para alimentar o tráfego, certo? Então eu posso ter uma normal, que é a cruzeta bem no meio do poste. Uma beco, que a cruzeta é totalmente à direita ou totalmente à esquerda. E uma M, que é meio beco, que ela não fica totalmente à direita e não fica totalmente à esquerda, mas também não fica centralizada. Ela fica mais para a esquerda ou mais para a direita, certo? Por que B? Por causa das árvores, né, pessoal? Então aqui, ó, pode ver que esse lado aqui, ó, onde não tem problema de ter árvore próxima, botaram uma N, né? Mas tem ponto aqui, ó, que eu tenho que botar a B, né? Tem que botar a B. Ó, ali, ó, aqui já é uma B, ó, por conta dessas árvores, certo?
Aqui foi instalado uma N, porque aqui não dá para ver, mas provavelmente essas árvores já estão mais afastadas. Certo? Bom, aqui eu tenho uma N2. Mas a gente estava vendo a questão do encabeçamento, né? Encabeçamento. Vamos lá. Lá estava encabeçado, a gente viu uma N1, N2. Vamos ver até onde essa brincadeira vai. Né? Ó, aqui mais uma N2. Né? O cabo está passando por cima, só está amarrado. Não tem encabeçamento. Certo? Vamos para frente. Aqui, uma N1, né? Com estrutura pilar. O cabo só está passando por cima, não tem encabeçamento. Vamos ver. Aqui também não tem encabeçamento. Esse lado aqui, ó, N1, N1, N1. Nós vamos seguir aqui para nós achar o encabeçamento. Algum lugar vai ter que encabeçar, né? Aqui também não tem. Vamos para frente. Algum lugar vai ter que encabeçar. Ó, tá aqui. Então, de tempos em tempos, eu tenho que ter esse encabeçamento. Que esse encabeçamento, aqui é um poste circular, né? Então não tem a preocupação do lado, né? Então esse encabeçamento é que vai fazer o esforço maior. Ele que vai sustentar definitivamente a minha rede. E os outros postes só vão servir de apoio. O máximo que ocorre é nas curvas, que daí vai ter um esforço lateral. Que daí eu tenho que botar muitas vezes uma N2, né? Ou até uma N, se for uma curva mais acentuada, até uma N4, que ela é mais robusta. E se for muito, muito acentuada, uma N4 já não cabe mais, tem que ser uma N3, N3. N3 seria, imagine que aqui acaba a rede, não tem essa cruzeta aqui, ó, né? Não tem essa rede aqui da esquerda, só tem essa rede da direita. Acaba a rede, essa seria N3, seria final de rede. É a metade da N4, né? É só um lado do poste aqui, ó. Certo? Duas cruzetas, mais o encabeçamento só de um lado. Essa é N3. Isso aí vai achar lá no final da rede, né? Deve estar longe aqui, que isso aqui é um trecho longo, né? Para nós achar o final da rede. Beleza, pessoal? Então, N normal, no meio do poste. Beco totalmente para a direita, totalmente para a esquerda. A cruzeta. Meio beco. Ela não é totalmente para a direita, mas ela é mais para a direita. E não é totalmente para a esquerda, mas ela é mais para a esquerda. Ou um ou outro, né? Meio beco. Então é a N, a M e a B, que é de beco. E se o cabo só passa por cima dela na linha reta, uma N1. Ah, tem uma pequena curva, já bota uma N2. Opa, é final de rede, N3. Ah, tem que encabeçar a cada 1.000 a cada 1.500 metros, N4. Beleza? Então, basicamente, essas são as estruturas mais utilizadas. Beleza? Ó, aqui, ó. Essa, aqui lá na página 5.1 da CEMIG, nós temos a N1, a N1, a N1, NBI 170kV. Professor, explica direito mais sobre esse NBI aí, professor. Porque nós temos a NBI 170kV e temos a NBI 300kV. E como de praxe, né, nós temos a tabela embaixo dizendo o que é o que, certo? Todas essas letrinhas aqui, ó, lá na norma da CEMIG, é bom dar uma lida, relida, né? Fala aqui sobre cada porquinha, cada parafuso, cada isolador, tá tudo aqui nessa lista de material. Mas olha só, o que muda de uma estrutura N1 com NBI 170kV para uma estrutura N2 NBI 300kV? Neste caso, basicamente mudou só o poste. Um poste de duplo T é 170kV. Se eu botar esse poste de madeira, vai aumentar meu NBI, vai aumentar o grau de isolação. É verdade, né? Se a gente analisar, dentro do poste tem os vergalhões metálicos, né? Inclusive, já tem, né? Inclusive, em alguns treinamentos eu passo uma foto onde houve um acidente, um abarroamento do poste, e lá em cima, né, a rede continuou energizada e encostou num vergalhão, lá danificou a ponta do poste e o vergalhão ficou exposto. Aquela fase encostou no vergalhão. E embaixo um gol, não sei se você já viu esse acidente, um abarroamento no poste e o gol, a carcaça do gol, ela tocou no vergalhão também daquele poste. E energizou então o gol, né? E essa foto inclusive é bem trágica,
porque tem uma pessoa, né, que morreu eletrocutada, carbonizada. A pessoa está, né, uma parte ela está dentro do carro, outra parte está fora do carro. Provavelmente, né, devido à tensão de passo, ela foi sair do carro, o carro estava energizado, teve a diferença de potencial do solo para o carro, e ali ela sofreu choque, caiu, e ainda depois o carro foi incendiado, né? Então, um poste duplo T ou circular tem a estrutura metálica, né? Então aqui a CEMIG descobriu que aumenta muito eu substituindo em alguns lugares esses postes por poste de madeira. Claro, não é todo lugar que eu posso botar poste de madeira, mas aqui a gente está falando de área rural, né? Então o simples fato de mudar aqui, ó, já fez com que algumas regiões que existe uma incidência maior de descarga atmosférica fosse mais conveniente instalar esse 300 NBI 300 kV. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, aqui nós temos uma N1, uma cruzeta, isoladorzinho aqui, pino de porcelana, que é utilizado nas áreas rurais, né? Isolador de pino é porcelana. Aqui nós temos uma N2, né? Isolador aqui de porcelana também, uma N2. Lembra, ó, né? Na N2 já tem duas cruzetas, já temos 2 isoladores por cabo, já vai dividir o esforço. Pode ver que aqui tem até um certo ângulo na própria figura, ó, dizendo que, né, uma N1 é uma linha reta, uma rede, né, que está alinhada de forma reta, né? E aqui eu tenho um certo ângulo, já coloco a N2. É claro, pessoal, que não é certo ângulo eu coloco N2. Quando não, o que certo ângulo é, professor? Claro, isso a gente vai falar provavelmente lá na norma de projetos. Lá tem tabelas para isso, né? Tem tabelas para isso. E o projetista precisa sim, esse precisa estar ligado contra isso, né? Você que não é projetista, você tem que entender pelo menos. Aqui é porque tem um ângulozinho, coube a N2, né? Mas lá quem vai fazer o projeto, né? Lá na norma de projeto da CEMIG a gente vai falar sobre isso. Beleza? Ó, a N3, ela está encabeçada aqui, ó, certo? Isolador de suspensão, aqui parece que é isolador de vidro ou de porcelana, não dá para saber, certo? Aqui uma N4, onde eu tenho, lembra que a cada 1.000, 1.500 metros, né, dependendo da bitola do cabo ali, eu tenho que ter uma N4 para fazer a separação, né, para ancorar o cabo. Esse cabo não pode ser a vida toda só apoiado, uma hora algum poste vai ter que ancorar, né? Então, para distribuir esse esforço na rede, tem aquela distância de 1.000, 1.500 metros na área rural. Para o cabo CA, na área rural da CEMIG, 600 metros. Beleza? Essa é uma estrutura TE já, ó. Que ela, lembra lá da HT, HTE? Essa aqui não chega a ser uma HT, uma HTE, mas ela já proporciona uma distância maior entre as fases, ó. Para vãos longos, muitas vezes, né, eu consigo usar, dependendo do vão, uma TE. Ela já me dá uma distância maior entre as fases, né? E isso é muito interessante para vãos longos. A norma também é para monofásico, né? Monofásico na área rural, tem lá os transformadores monofásicos, muitas vezes. Aqui as estruturas, né? Então, o que muda? Aqui, quando é monofásico, tem a letra 1. A letra U. O que é 1? 1 é que é um isolador. O 2 é os 2 isoladores. Mesmo princípio lá da N1, N2. 3, encabeçamento. O 3 é do encabeçamento. Lembra lá da N3? Né? N3, B3. U é da monofásico. O 4, ó, encabeçamento dos dois lados. Mesmo princípio lá da N4. Está encabeçado dos dois lados. Beleza? A rede monofásica é encabeçada dos dois lados.